assunto. Todas as sextas-feiras, o assunto no quadro Seu Direito aqui na CBN Campinas é o direito público e eleitoral com o Dr. Marcelo Pellegrini. Olá, Dr. Marcelo, boa tarde, seja bem-vindo mais uma vez. Olá, Guarizo, boa tarde a você e aos nossos ouvintes. Vamos falar então do assunto mais polêmico da semana, não só aqui em Campinas, mas principalmente em Morungaba, porque lá o aumento do salário do prefeito foi de 100%. Essa é uma cadeia, né, que aumenta o salário do vice, dos secretários e também do funcionalismo público, já que é atrelado. Queria que o senhor explicasse isso para a gente, doutor Marcelo. Qual a diferença que faz, né, o teto que chega ao salário do prefeito para o funcionalismo público? Eles acabam tendo reajuste na mesma porcentagem? Vamos lá, Guarizo. Então, acho que a primeira coisa importante destacar para o nosso ouvinte é que desde 88, o artigo 29 da Constituição, onde estabelecem as remunerações, ele foi alterado 6 vezes. E em cada vez que se altera, se discute aí a melhor interpretação para a alteração. O que o Supremo decidiu? Em primeiro lugar, que para vereadores, você tem que estabelecer no mandato anterior para o mandato subsequente a remuneração única. Posteriormente, ele excluiu do aumento anual do reajuste da inflação os prefeitos, vice-prefeitos e secretários, declarando que essa correção inflacionária é especificamente dos servidores públicos. E, por fim, desde 2019 para 2020, ele entende que os prefeitos e vice-prefeitos devem guardar simetria com o legislativo e também fixar seus subsídios nesta legislatura para o mandato subsequente. Vale dizer, o que foi aprovado na Câmara de Campinas este ano está de acordo formalmente com o que estabelece o Supremo e vai valer somente a partir de janeiro de 2025. Pois é, mas aí chega-se nos valores, né? Por exemplo, aqui em Campinas fizeram uma estimativa de inflação para calcular o percentual. Isso não tem regra, doutor Marcelo? Cada Câmara, cada legislativo decide como quer? Então, vamos lá. A regra para vereador não é o que foi aprovado essa semana, é dos 75% do deputado. E a Câmara de Campinas, há uns meses atrás, já fez a readequação dos vereadores para 2025 a 2028. O que fez agora foi baseado num projeto de lei de iniciativa do Executivo, de um aumento que caiba dentro do orçamento, que é para o ano que vem, que também está em discussão na Câmara o valor dele. O que você pode discutir é a defasagem. Então, vamos lá. Quando foi a última vez que foi aumentado o salário dos secretários de Campinas? Esse salário de Campinas é de 2014, que houve 2 leis nesse interregno temporal e o Judiciário entendeu que elas eram inválidas, exatamente por não obedecer essa nova métrica do Supremo. Ou seja, desde 2014 não há um reajuste para prefeitos, vice-prefeitos e secretários do município de Campinas. E agora se propõe fazer um novo reajuste, tanto levando em conta a pressão inflacionária dos últimos 4, 5, 6 anos, como também a estimativa para o futuro. E isso impacta em todos os salários, porque todos eles têm um limitador do prefeito. Como é isso? Como que é esse limitador? Se subiu do prefeito, das categorias ligadas ao poder público, sobe também. Claro que a gente está citando aqui já o vice-prefeito... Opa, perdemos o contato com o Dr. Marcelo Pellegrini. Dentro de instantes, então, a gente vai retomar esse assunto aqui no Estúdio CBN, porque o direito público e eleitoral, a gente está aqui para isso mesmo, né? Para tirar as dúvidas da população, porque a partir do momento, sempre que a gente fala em aumento, a gente já fica todo mundo indignado. Nossa, mas por que tanto? Mas, né, então a gente vai entender por que pode chegar assim. Do vereador é diferente, né? Até 75% do deputado estadual, como explicou o doutor Marcelo Pellegrini, mas aí teve, né, o salário, por exemplo,
do prefeito e ao teto do funcionalismo público vai subir, portanto, de 23 mil para 37 mil reais, aumento de quase 14 mil, né? Porque de 23.200, aumento de 13.800 reais. Texto aprovado pela maioria dos vereadores, foram 5 votos contra. E doutor Marcelo já está de volta? Sim, estamos online aqui de novo, Guarida. Opa, obrigado, doutor Marcelo. Então vamos seguir, né? A gente estava falando, então, que aí se torna o teto do funcionalismo, né? Então, o salário do secretário pode chegar a esse valor também, né? Exatamente, né? O que é importante a definição do salário do prefeito e dos secretários? Primeiro, que ele só pode ser feito de uma legislatura para outra. Segundo, que ele tem que caber dentro do orçamento do executivo, porque a iniciativa é dele, executivo, o aumento de valor. E terceiro, todos os salários do município têm que ser regrados a esse teto máximo. Vale para tanto servidores ativos quanto inativas. E atinge mais diretamente aqueles que já têm mais tempo de casa e alguns segmentos específicos que a remuneração base é maior. E nesse caso, né, sempre que o preço, né, que o salário vai subindo, doutor Marcelo, a cada 4 anos tem que ser votado, porque às vezes não, né? Essa defasagem de 2014, por exemplo, né, se a gente for falar de Campinas, isso aconteceu por que sentido? Porque houve uma mudança constitucional e houve uma mudança de entendimento do Supremo. Prefeito e vereador, assim como servidores, eles tinham uma correção anual. Então, a cada meio de mandato se mandava uma lei para a Câmara atualizando a inflação. Recentemente, o Supremo proibiu isso. Campinas teve 2 leis, como eu comentei aí, que foram declaradas inconstitucionais, inválidas. Então, esta nova lei visa corrigir a deflação do passado e preparar o valor para o futuro. Daí esse grande aumento que, na visão de alguns aí, do ponto de vista material, não seria legal, mas do ponto de vista formal está de acordo com a métrica estabelecida pela Suprema Corte. E também tem a situação que o senhor explicou aqui já, dos 75% do salário do deputado estadual, que é o que chega no vereador, que não é o caso agora que a gente está falando dos salários do executivo, né? Existe algum tipo de teto também, doutor Marcelo? O executivo está limitado ao teto do presidente e do governador do estado e tem que caber dentro do orçamento do município. E esses 2 requisitos estão sendo observados nessa lei de Campinas. Está abaixo do teto nacional e está dentro da previsão orçamentária, da peça orçamentária, que também está na Câmara de Vereadores para discussão. E essa é de 4 em 4 anos também, geralmente, né? Foi uma exceção que aconteceu em Campinas? Foi porque houve aí um período de 8 anos, de 2 leis declaradas inválidas, de uma mudança constitucional e de uma mudança de entendimento da Suprema Corte. Quer dizer, tudo isso desagou nessa lei nesse momento. Agora entra no eixo, é feita uma arrumação e todo final de mandato, por exemplo, lá em 2027 vai se construir uma lei para 2029 em diante. E aí entra no eixo do que interpreta o Supremo como correto. E o que as pessoas dizem, né, doutor Marcelo, até a Isabel mandou aqui, né? Pode até ser legal, mas é imoral. Mas é história, né? Da legalidade não tem o que se discutir sobre isso, né? Não aconteceu nada de irregular, né? Não, do ponto de vista formal, como eu disse, ela está super dentro da Constituição, super dentro do que a Suprema Corte estabelece. Há carreiras, viu? Eu entendo a ouvinte aí, de entender que é moralidade. A gente tem que respeitar, até porque todo mundo tem a sua opinião, mas há carreiras da prefeitura que ficam prejudicados. Por exemplo, médicos, né? Eles perdem muitos bons médicos exatamente pela essa limitação de teto, já que médico pode ter 2 remunerações públicas. Então, estou dando aqui um exemplo, né? Então, existem outras carreiras que acabam sofrendo, nesses 8 anos, a perda de bons profissionais em razão da limitação salarial e financeira, tendo em vista essa discrepância das leis locais com a interpretação do Supremo. Para a gente fechar, eu vou voltar no assunto da semana passada, doutor Marcelo, porque a gente estava falando, né, da responsabilidade do poder público mesmo
quando o serviço é privatizado, que era o caso da energia, da Enel, né? E o prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes, ele pediu, né, a quebra de contrato com a Enel, né? Porque não está entregando o serviço previsto no contrato da privatização. Isso pode acontecer desse jeito, assim, o prefeito fazer esse pedido? Ou tem que ter algum decreto, tem que ter alguma discussão na licitação? Como que funciona? Pois é, Marisa, a gente debateu esse assunto semana passada, a gente falou dos encargos do concessionário e da lei específica, e sim, em última análise pode haver a rescisão, mas ela demanda a abertura de um processo administrativo, direito de defesa, comprovação que a concessionária violou o seu caderno de encargos do certame ao qual ela foi vencedora, que essa violação é grave o suficiente para romper o contrato de concessão. Então ele deu, talvez, do ponto de vista jurídico, o pontapé inicial para a discussão da rescisão, mas ela não vai prescindir de seguir todo esse caminho aqui que eu relatei. Então está explicado. Doutor Marcelo Pellegrini, advogado especialista em direito público e eleitoral, muito obrigado pela participação. Até sexta-feira que vem no próximo quadro Seu Direito. Muito obrigado pela presença, doutor Marcelo. Grande abraço, bom fim de semana. O prazer e a alegria são meus, Guarizo. Um bom final de semana a todos. Deixa eu seguir na política agora, 13h23, porque pelo menos o apresentador aqui foi pego de surpresa na política local. Arthur Orsi, que foi adversário de Dário Saad na eleição de 2020, é o novo secretário de Trabalho e Renda de Campinas. A informação acaba de sair da prefeitura. Arthur Orsi é advogado e servidor de carreira da Câmara Municipal. Ele substitui Gustavo Tella na Secretaria de Trabalho e Renda de Campinas a partir da próxima terça-feira, né? Segunda-feira é feriado. Foi presidente do PSD, é secretário-geral do partido, então o PSD é mais um partido que entra no governo Dário Saad e Arthur Orsi, portanto, passa a ser secretário de Trabalho e Renda de Campinas. Como eu disse, foram adversários, né? Rafa Zimbaldi também. Até hoje, o deputado Rafa Zimbaldi, o prefeito Dário, tem tido alguns embates aí pelas redes sociais. Arthur Orsi, que na época até representava os eleitores bolsonaristas, né? Agora no PSD, portanto, ele já era do PSD, é o novo secretário de Trabalho e Renda da Prefeitura de Campinas. Temos intervalo? 13h25, o Estúdio CBN vai para o intervalo. O negócio é o seguinte, a solução completa para o seu negócio é a Souza Lima. E com a Souza Lima, o negócio é inovação. E aqui não tem esse negócio de ser tudo igual, não.